Olá, crianças! Nesta aula 14, vocês não utilizarão o caderno nem farão nenhum registro. Vocês participarão ouvindo e prestando bastante atenção na revisão que eu irei apresentar do bimestre dos conteúdos trabalhados com vocês e para vocês, tá bom? Então, muita atenção. Desliga de tudo que está fazendo para fazer uma revisão, para refletir, para ver se assimilou, tirar dúvidas, se for o caso, porque eu vou indicar alguns lugares que você pode consultar para estudar. Olá, crianças! Como já havia dito a vocês e havíamos também registrado no caderno, esta aula 14 será uma revisão geral do bimestre, um bimestre mais curto que o primeiro, porque além de menor tempo, 2 meses só, menos tempo, também diminuímos a quantidade de aula online por conta das aulas presenciais. As aulas remotas e presenciais, elas estão caminhando juntas, então, é por isso importante a presença do aluno na escola. A gente vai fazer uma revisão geral que vocês poderão estar assistindo a qualquer momento e ajudará vocês para avaliação, uma pequena avaliação que faremos na escola presencial nesta semana. Já iremos mandar bilhete, não se preocupem, e tudo que for pedido na escola é porque já foi trabalhado com vocês. A compreensão leitora e interpretação de texto, nós trabalhamos no livro Ápice, em Histórias em Quadrinhos, lá com a Magali e o Mingau, no comecinho do segundo bimestre. Nós trabalhamos com um texto de reportagem, que nós vimos lá a primeira capa de um jornal, analisamos o que uma reportagem precisa ser, diferente da história em quadrinhos, que usa uma linguagem formal, gírias, a reportagem usa uma linguagem específica, fidedigna, que precisa ter conteúdo revisado, não é qualquer tipo de notícia que pode se tornar uma reportagem. E também, por último, nós terminamos até de falar um pouquinho do conto na última aula. O conto do Jabuti e a Fruta foi bem abrangente, bem explorado pela autora. Continuamos com a compreensão leitora. Nós trabalhamos compreensão leitora em texto informativo na sala de aula. Nós trabalhamos compreensão leitora também no livro Ler e Escrever. Lembra no poema Ao Entardecer? Nas fábulas que nós lemos e também analisamos no livro e no caderno. Nós trabalhamos a compreensão leitora na avaliação municipal, que trabalhou gêneros diferentes, diversificados. Nós trabalhamos também interpretações gerais de diversos gêneros no Google Forms. E aqui eu deixo para vocês hoje uma dica muito importante. Nós vamos liberar todos os Google Forms deste bimestre, porque lá tem atividades que vocês poderão rever, filmes e vídeos que a gente postou e que poderão ajudar vocês no estudo, se preparar melhor para essa semana. Nas atividades gramaticais, ortográficas e de pontuação, nós trabalhamos, aqui não está aparecendo bem, na pontuação, nós trabalhamos piadas, trabalhamos muito piadas em sala de aula, trabalhamos
Diálogos também, a professora explicou bastante para vocês onde usar os 2 pontos, travessão, o uso do RRR que foi explorado em sala de aula, os sons do R, o R intercalado, o R inicial, o R forte, os R's que não podem ficar juntos na separação. Muito importante também aqui, a gente trabalhou os encontros vocálicos. O que é encontro vocálico mesmo? Tem lá no seu caderno, na primeira aula e na primeira atividade do dia 10/5 do Google Forms. Nós tivemos lá o encontro vocálico, que é o encontro de 2 vogais, pode ser na mesma sílaba, que chama ditongo, pode ser em sílabas separadas, que chama hiato, ou 3 sílabas juntas na mesma, 3 vogais juntas na mesma sílaba, chamamos de tritongo. Também fizemos dessas atividades na sala de aula. Encontro consonantal é o encontro de consoantes. No caso, olha aqui, encontro é o encontro de consoantes que aparece o som delas na mesma vogal. Ou pode ser, no caso, ó, encontro. O E e o C, o N e o C são encontros de consoantes. E aqui tem um som e aqui é outro, ó. Então, fra, dra, clá, plá, é esse sonzinho que é o encontro consonantal. Também fizemos atividades dessa na sala de aula. E também tem no Google Forms um vídeo explicando esse tipo de encontro. Encontro dígrafo é também um encontro de letras, mas aqui elas representam um único som. Por exemplo, guerra, o G é G-U-E, e tem um único som quando sai da nossa boca, G, G. Diferente do encontro consonantal, que ele parece ter um som dobrado. Os dígrafos são específicos, tem regras, SS, NH, LH, RR, SS, tudo isso tem no seu caderninho. Então, vale a pena estar dando uma estudada, tá olhando ou revisando esse vídeo que nós vamos estar disponibilizando para vocês para estudo. Também vimos no nosso livro didático os substantivos. Substantivos é o nome que os seres, que as coisas recebem. Lousa, apagador, giz, e temos vários tipos de substantivos. Substantivo próprio e comum. Comum é tudo aquilo que é comum a todos. Próprio é o nome de pessoas, de cidade, de países. Também vimos no livro didático substantivo primitivo e derivado. Primitivo é aquele que dá origem. Derivado é aquele que vem de outras palavras. Um exemplo para vocês retomarem, recordarem: laranja é primitivo, laranjada, laranjinha, laranjeira é derivado. Então, nós vimos o concreto, que é aquele que é concreto mesmo, que é o nome concreto das coisas, e vimos o nome composto também, que é aquele composto por 2 ou mais palavras que significam uma coisa só. Por exemplo, pica-pau é 2 palavras que significam uma coisa só. Couve-flor, 2 palavras que significam um legume só. Também vimos os adjetivos no livro Ler e Escrever. Adjetivo, ele dá qualidade ao substantivo. Adjetivo,
Qualidade, livro é um substantivo, mas ele tem que ter, ele pode ser velho, novo, estragado, bonito, alegre, colorido. Isso é qualidade, chamamos de adjetivo. E nossa última aula também, nós conhecemos o adjetivo pátrio, aquele que se refere ao lugar onde as pessoas nascem ou nasceram. Quem nasce em Portugal, português. Quem nasce no Brasil, brasileiro. E esses são os adjetivos pátrios. Ainda vamos continuar vendo substantivo e adjetivo no próximo bimestre. Nós vimos também as diversas leituras, gêneros diferentes e estratégias de leituras. São aquelas que a gente antecipa do que será, quem poderá ser os personagens, qual que é as possibilidades do final da história. Então, tudo que a gente usa para antever, o que eu uso para escrever ou para ler, que estratégia que eu uso para escolher minha leitura. Qual é a finalidade da leitura? Vocês sabem que toda leitura tem uma finalidade. Uma é de divertir, a outra é de informar, a outra é de instruir. Enfim, todas têm uma finalidade. Fizemos leitura individual e fizemos leitura coletivas. Juntos, compartilhamos a leitura. Quando a Pro lia, ela estava fazendo uma leitura individual. Quando ela pedia para vocês acompanharem, era uma leitura compartilhada. E na sala de aula, mesma coisa. Olhe para vocês verem, só nesse bimestre eu elenquei aqui algumas leituras que nós fizemos. Gêneros diferentes, finalidades diferentes, estratégias que usamos diferentes para ler, gêneros diferentes. Envolveu esses títulos aqui: Sopa de Pedras, é um conto de artimanha. O Leão e o Mosquito, fábula. O Leopardo e o Fogo, fábula. A Menina do Leite, fábula. A Roupa do Rei, é um conto. Ao Entardecer, um poema. O Almoço de Domingo, que era um texto narrativo só para a gente analisar o R, o uso do R. A Triste Sina do Lobisomem, que foi uma lenda. O Menino e o Padre, é um conto. Piada. O Rei dos Macacos e os Dois Homens, é uma fábula. O Touro e a Rã e as Rãs, uma fábula. E o Jabuti e a Fruta, um conto. Olha que passeio que a gente fez pela leitura. Na produção de texto, nós criamos uma moral para a fábula. Nós reescrevemos trechos da fábula utilizando elementos substitutivos para os nomes, ou seja, nomes que, se forem ficando repetitivos, eles vão deixar o texto chato, cansativo. Então, a gente usa elementos sinônimos, pronomes, artigos para substituir o nome, e fizemos isso no Leopardo e o Fogo. E na sala de aula nós produzimos o texto Era uma Vez, com início de frases, e vocês continuaram essa escrita, produzindo uma história na sala de aula. Tudo isso, crianças, nós fizemos nesse segundo bimestre de 2021 e tudo foi possível por conta do trabalho integrado das professoras Luciana, Fátima e Daniela. E esperamos fazer um terceiro bimestre ainda melhor para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até!